Boa noite a todos. Para darmos início ao estudo da noite, para a nossa ambientação, vamos ler do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 90, o trabalhador divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Palavra de está em João Batista, Lucas, capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardava o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. E assim, meus irmãos, que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a esse grande irmão Jesus, pedindo o amparo, o apoio, que sempre nos dá, que sempre nos oferta, pedindo que nos envolva essa noite, ao expositor da noite, que ele receba as energias, a intuição necessária para passar essa lição, e que envolva aqui cada coração que se encontra, e a todos aqueles irmãos que aqui não puderam estar, que sejam envolvidos igualmente, como toda a humanidade nesse momento. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então agora, meus irmãos, vamos passar para o estudo da noite com o nosso irmão Eduardo Ferreira. Ele frequenta o Centro Espírita Luz e Verdade, que fica na Rua Vitor Alves, 226, Campo Grande. Estamos continuando o mês espírita em homenagem a Kardec. E hoje o tema será o amor na obra de Kardec. Então, passamos a palavra ao nosso irmão. Obrigado. Obrigado. Obrigado, minha amiga. Bom, meus irmãos, muita paz para todos. É uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez, estar aqui de volta a casa, né, depois de algum tempo afastado com pandemia, com tantas coisas, né, poder voltar a rever os amigos aí nos nossos encontros de reunião é sempre uma alegria muito grande. Então, obrigado pelo convite, um beijo para todos. E nós vamos conversar, como a nossa irmã disse, né, o nosso tema sobre o amor na obra de Allan Kardec. Tá? Então, vamos entecer algumas considerações a esse respeito. Que Deus nos abençoe. Quando nós falamos sobre a questão do amor, estamos falando sobre aquilo que é o principal das religiões de uma forma geral, sejam elas cristãs ou não. O Espiritismo ele é uma religião cristã,
Mas independente de qual religião a pessoa tenha, o amor é sempre o ponto principal, porque o objetivo da religião é exatamente religar a criatura com o seu Criador. Religar a criatura ao seu Criador é a tarefa da religião. O sentido da palavra religião vem exatamente de religar, do latim. Então, religar o ser ao seu Criador, a criatura ao seu Criador. E nós sabemos que essa religação do ser com o seu Criador se dá exatamente nesse campo do sentimento, nesse campo da espiritualidade. O apóstolo João, por exemplo, dizia que Deus é amor. Então, se nós desejamos nos aproximar de Deus, se nós desejamos ter uma vida produtiva, uma vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida, encontrar um sentido para viver, toda a vida vale a pena ser vivida, evidentemente, mas ela se torna mais produtiva, mais realizadora, quando nós entendemos esse sentido, o sentido da palavra amor, que é a prática do bem, que é a prática da caridade, que é a vivência do amor na sua forma mais ampla. Normalmente, quando se fala amor, pensa-se muito nesse amor afetivo, conjugal, nesse amor que se dedica a uma pessoa que nós escolhemos para caminhar conosco. Mas o amor no sentido cristão, ele vai muito mais além. Além desse amor no campo afetivo, ele é o amor a toda a humanidade, a tudo e a todos, aos amigos, aos inimigos, aos conhecidos, aos estranhos. É a família universal a qual nós devemos dedicar todo o amor que nos seja possível. E o amor travestido, nesse caso, da caridade, da fraternidade, do sentimento de solidariedade. Esses sentimentos são os que vão caracterizar o amor verdadeiramente, o amor na prática. Então, a ideia de amor, podemos dar inúmeras conotações, mas o amor verdadeiramente é exatamente isso, é sentir essa essência, a essência de que nós viemos da mesma matriz, que é o Criador, que é Deus, nosso Pai, e que para caminharmos na direção dele, nesse processo de evolução, temos que caminhar dessa forma, da forma que aquele que nos criou representa, que é esse sentimento de amor puro e verdadeiro, e que só pode ser, aliás, a melhor forma de ser manifestado é através desse sentimento de caridade, de fraternidade, de amor ao próximo. É a forma mais bela na qual o amor se manifesta. Ele pode se manifestar de 1000 maneiras, mas a melhor e a mais bela é exatamente através da caridade, porque a caridade é a forma mais simples e mais sincera da prática do amor, porque é o ser que dá sem esperar nada em troca. É o ser que ajuda sem olhar a quem está ajudando. Então esse é o sentimento mais puro. E as religiões pregam o sentimento de amor. E o cristianismo, acima de tudo, por ter em Jesus o nosso mestre maior, o nosso modelo e guia, ele é a religião que mais incentiva, mais nos induz à vivência desse amor fraternal. Tanto que o ensinamento maior do Evangelho de Jesus é exatamente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o próprio Cristo disse certa vez que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele, que foi o maior símbolo de amor que a humanidade já viu, deixou exatamente esse legado: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque ele foi o maior símbolo dessa vivência, porque ele foi aquele que se entregou pela humanidade sem esperar nada em troca, que sofreu mais do que todos nós, que não tinha nada para responder, nada para resgatar, nada para pagar na terra, e no entanto, sendo o espírito mais puro que já pisou na terra, que não tinha nada para resgatar, foi o que mais sofreu por amor a todos nós, dando a vida pela humanidade e dizendo que nós poderíamos vencer todos os desafios, porque ele esteve entre nós e nos demonstrou como. Quando ele disse, por exemplo, no mundo tereis aflições, mas lembrai-vos de mim, eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, Jesus não venceu no mundo, que hoje se fala muito que a pessoa tem que vencer no mundo, você tem que vencer na vida, ou seja, a pessoa tem que se projetar, tem que evoluir, tem que ficar rico, tem que
que são coisas até que podem ter um certo valor, mas quando Jesus diz, ele não se referiu vencer no mundo, ele se referiu eu venci o mundo, ou seja, ele não se deixou levar pelas paixões do mundo, pela corrupção do mundo, pela mentira do mundo. Ele venceu o mundo, ele foi superior ao mundo, porque os seus valores morais não permitiram que ele se deixasse levar por essas picuinhas da terra. Então nós também estamos na terra para vencer o mundo. E para vencer o mundo, temos que nos dedicar exatamente a esses princípios. E esses princípios que as religiões, de forma geral, pregam, que o cristianismo, desde Jesus para cá, sempre pregou, teve também no Espiritismo do século XIX, na doutrina dos Espíritos, teve também essa repercussão, porque os Espíritos, quando trouxeram a doutrina para Allan Kardec, e o próprio Kardec também, sabiam que o ensinamento maior do Evangelho era o amor a Deus, sobretudo, e ao próximo. Os Espíritos, obviamente, sabiam disso, e Kardec sabia disso. Então, o Espiritismo não poderia ser uma religião a mais que viesse disputar com as outras religiões. Porque muitas pessoas não entendem o sentido da religião e acham que o objetivo da religião é ficar disputando uns com os outros, quem tem mais adepto, quem está com a razão. As pessoas adoram disputar, ao invés de se unir. Nós estamos na Terra para nos unir, mas infelizmente os assuntos dividem as pessoas, ao invés de haver uma convivência fraternal. A religião muitas vezes divide as pessoas, infelizmente. O esporte muitas vezes divide. Quantas pessoas que vão torcer para um time e ao invés de torcer vão para quebrar o estádio, para brigar com outras pessoas. Estamos em época de política, quantas pessoas que brigam, se desentendem por nada. Na verdade, quem faz a vida somos nós, quem faz o país somos nós. Não é se digladiando uns com os outros. Podemos conversar, podemos trocar ideias, isso é muito saudável. Mas dividir, separar, na verdade o que os Espíritos querem é a nossa união. E tudo separa as pessoas, lamentavelmente. Lamentavelmente o radicalismo, a intolerância, os fanatismos separam, tudo causa divisões. E os Espíritos querem a nossa união. E o amor faz isso, faz com que a gente nos una, nos respeitando, nos tolerando, nos entendendo, caminhando juntos, mesmo com as nossas diferenças. Porque ninguém é igual a ninguém. Não existe um ser humano igual a outro na Terra. Não existe uma folha de árvore que seja igual a outra. Nem na mesma árvore, do mesmo pé, não existem duas folhas iguais. Que dirá dois seres humanos. Então, não existindo dois seres iguais, por mais parecidos que sejamos, haverá diferenças. O amor faz com que caminhemos juntos, mesmo com essas diferenças. Então, os Espíritos querem exatamente isso, que nós nos unamos. E essa união se dá exatamente na vivência da caridade, na vivência desse amor fraternal, nessa espiritualização dos nossos sentimentos. Então, Kardec teve essa preocupação de colocar na doutrina espírita que não seria apenas o rótulo de se dizer cristão ou de se dizer espírita que iria garantir o nosso lugar no céu, seria a vivência. Tanto que na Bíblia diz, os apóstolos dizem de que a fé sem obras é morta. Então, se a fé sem obras é morta, é porque a fé tem que vir corroborada pelas nossas obras. E não fazer com que seja apenas a fé pura e simples, sem qualquer ação, sem qualquer obra, ou seja, a obra são as boas ações, qualquer boa ação. Não é só obra no sentido material. Obra, qualquer coisa boa que eu faça, é a minha obra, é a minha colaboração na construção de um mundo melhor. Então, o amor na obra de Kardec, ele é um ponto central. No Espiritismo, é um ponto central. Por quê? Porque ali está a base para a transformação da humanidade. E quando Allan Kardec publica, em todas as obras de Kardec, ele fala sobre a importância do amor, da caridade, que o principal é exatamente isso. Quando Kardec, por exemplo, no Livro dos Espíritos, perguntou aos espíritos se o conhecimento da religião, o conhecimento do espiritismo, se vai ajudar o espírito no momento da sua morte, da sua desencarnação, na sua chegada do outro lado do mundo espiritual, o conhecimento da religião e do espiritismo se vai lhe ajudar. E os espíritos dizem, vai lhe ajudar, mas o principal que mais lhe ajudará terá sido as suas boas obras.
terá sido os seus valores morais, a sua purificação, o seu lado espiritual, esse lado do sentimento puro. Isso é o que mais contará na chegada ao mundo dos espíritos. Isso é o que vai contar, porque as demais coisas passam. O principal é o sentimento. Estaremos desnudos diante de nós mesmos, porque aqui na terra nós podemos esconder as coisas uns dos outros, mas de Deus ninguém esconde nada, a Deus ninguém engana. Então, quando chegarmos do outro lado, o que mais importará é aquilo que trazemos conosco verdadeiramente, aquilo que não se perde, aquilo que não acaba, aquilo que não se esconde, aquilo que nós somos verdadeiramente. Isso é o que mais contará. E Kardec, preocupado então com essa questão, ele queria deixar bem claro essa ideia. E Kardec tinha uma preocupação de que o Espiritismo não fosse visto apenas como mais uma filosofia na humanidade, ou mais uma ciência que estava surgindo, já que a doutrina espírita era uma doutrina de muito estudo, de muita investigação científica, de muita reflexão filosófica. Ele desejava que o Espiritismo fosse visto também pelo seu lado religioso, que o Espiritismo não fosse apenas mais uma filosofia para a humanidade, que ele fosse uma filosofia, mas também uma ciência e também uma religião. Tanto que, todos nós sabemos, são os 3 lados do Espiritismo: filosofia, ciência e religião. Kardec tinha essa preocupação, que o Espiritismo não fosse visto apenas como uma ciência de investigação. Tanto que ele preocupou-se em inserir no Espiritismo esse lado cristão e demonstrar que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Tanto que depois de publicar o Livro dos Espíritos e de publicar o Livro dos Médiuns, ele vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo. A publicação do Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente esse resgate. O Evangelho segundo o Espiritismo resgata o pensamento de Jesus. Jesus, quando esteve na Terra, ele disse na época: muitas coisas poderia dizer-vos, mas não poderíeis suportá-las agora. Quando vier o Consolador, o Espírito de verdade, ele dirá coisas novas e lembrará outras que por certo esquecereis. Então o Espiritismo veio como Consolador exatamente para explicar o que Jesus trouxe e trazer coisas novas que a seu tempo não puderam ser ditas. E a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente isso, é o retorno de Jesus à Terra. E ao mesmo tempo é o reforço desse lado cristão que o Espiritismo possui. E em toda a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ressalta esse lado. Quando ele diz, por exemplo, que fora da caridade não há salvação, que é o maior ensinamento da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Ou seja, nós podemos fazer de tudo, mas se a pessoa não tiver as boas obras, através das boas ações, isso não lhe valerá de nada ou de quase nada tudo o que ela desempenhou, porque o principal está exatamente naquilo que nós construímos. A vida tem valor no bem que nós fazemos. As demais coisas passam. Tudo mais é transitório. Notemos na nossa vida, cada um de nós, observemos o que nos enriquece, o que dá sentido para a existência é isso. O que nos deixa verdadeiramente felizes é aquilo que fazemos de bom. Porque as coisas materiais, elas passam. Se a pessoa quer muito ter alguma coisa, comprar um carro novo, comprar uma casa nova, ótimo, maravilha. Mas pode ter certeza que aquela empolgação do início daqui a pouco passará. A pessoa consegue realizar aquele sonho de comprar aquele bem que era muito caro, ótimo, mas daqui a 3, 4 meses já não é a mesma coisa. Às vezes até se arrepende, já passou aquela empolgação, será que eu devia ter feito isso mesmo? Porque são coisas materiais, que têm a sua importância, claro, mas elas passam. A alegria que as coisas materiais nos dão não são permanentes, são transitórias. Esse é que é o ponto. A alegria que o material nos traz não é perene, é passageiro. Agora, a alegria que esse lado espiritual, sentimental nos traz, esse é eterno, esse é constante. Uma boa ação que nós fazemos agora, nós vamos carregar para a vida inteira. Lá na frente, olharemos para trás e vamos lembrar das coisas boas que fizemos e ficaremos felizes com aquelas coisas boas que fizemos. Toda vez que a lembrança puxar aquilo que fizemos para trás, a alegria voltará, porque aquilo é permanente. Por isso, então, a preocupação dos espíritos, a preocupação de Kardec, de inserir esse lado.
Quando diz que fora da caridade não há salvação, é exatamente recuperando isso, recuperando essa mensagem, porque realmente, se não é fora do Espiritismo que não há salvação, ou fora de qualquer outra religião que não há salvação, é fora da caridade que não haverá salvação, porque é ela que vai nos preencher verdadeiramente. Quando o Espírito da Verdade diz, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este o segundo ensinamento. Olha a sabedoria: amai-vos o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Por quê? Porque a instrução, ela é necessária, claro, conhecer, estudar, ela é importante, mas o amor vem em primeiro lugar. Então, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então devemos nos instruir, mas essa instrução, assim como todas as demais virtudes, tem que estar a serviço do amai-vos, do bem que se pode fazer aos outros, porque as coisas só têm valor quando nós as multiplicamos, quando as utilizamos a serviço do nosso próximo, aí as coisas têm valor. De nada adianta a pessoa ser o mais rico do cemitério, como se diz no popular. De nada adianta eu ter muita saúde e não ajudar ninguém. Para que está servindo essa saúde? Serve a minha saúde para eu fazer felizes as pessoas, os amigos, a família, os estranhos, para eu utilizar esse potencial que Deus me deu a serviço das pessoas. O conhecimento, para que serve o conhecimento? De que adianta um conhecimento que eu não multiplico, que só fica comigo? Não tem utilidade nenhuma. Mas o meu conhecimento vai ser útil a partir do momento que eu ensino às pessoas as coisas boas que eu aprendi. E aí tudo vai se multiplicando. E aí nós vamos aprendendo a superar os desafios. E nós vamos aprendendo a ver a vida na Terra conforme ela é, nas lutas que ela nos apresenta, nas possibilidades que ela nos traz, superando as dificuldades de cada dia, sabendo que nós estamos no mundo para crescer. Estamos no mundo para evoluir, e essa evolução se dá através desse amor e não através das ilusões que muitas vezes o mundo tenta nos colocar. Hoje nós vivemos em um mundo, em grande parte, de ilusão, em grande parte, porque, com exceções obviamente, mas na agitação do mundo moderno, nas agitações que a globalização nos trouxe, o excesso de informações, as preocupações, principalmente nós que moramos em grandes cidades, nós que moramos em bairros, em cidades movimentadas, a vida trouxe uma agitação e trouxe ilusões que nós não podemos fazer com que nos perturbem. Infelizmente é o que está acontecendo, essas ilusões nos perturbarem. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Façamos com que essa felicidade, essa alegria, esse bem-estar seja presente em nossas almas. Esse bem-estar deve estar presente em nós, superando os desafios, superando as ilusões, superando esses traumas que o mundo, porventura, venha nos trazer. Porque desafios há, em qualquer lugar haverá. Lutas existem, em qualquer lugar existirão. E nós devemos fazer com que esteja em nós essa coragem, essa força do bem servir. Desculpa, tem que pôr um golinho d'água? Ah, obrigado, não tinha visto. Eu não havia visto, obrigado. Então, superar esses desafios, lutas sempre haverá, dificuldades sempre haverá. Outro dia um amigo falou: Eduardo, você é feliz? Eu falei: sou muito feliz. E ele falou: mas você não tem problemas? Eu falei: tem, muitos. E você não tem desafios? Eu falei: tem, muitos. E você é feliz? Sou, muito. Comigo é tudo muito. Aí ele falou: como é que você consegue ser feliz? Porque eu falei: eu sou muito feliz. Com os problemas, com os desafios, com a luta, mas eu sou muito feliz. E como que você consegue ser feliz tendo muitos problemas? Exatamente com eles. Porque se a gente for aguardar não ter desafios para ser feliz, não será feliz nunca. Não será feliz nunca. Se aguardar ter desafios, não ter problema para ser feliz, não será feliz nunca. Por quê? Porque a Terra é um mundo de desafios. A Terra é um mundo de desafios, é um mundo de lutas, é um mundo de oportunidades, de experiências, até de aflições. É um mundo de alegrias também. Também é um mundo de alegrias, claro. A Terra não é só de problemas. Aliás, temos mais alegrias do que problemas. Então a Terra é um mundo de alegrias, de bênçãos, mas também é um mundo de dificuldades.
também é um mundo de dificuldade. Se formos esperar não ter dificuldade para ser feliz, não será feliz nunca. Nos mundos mais elevados não há os desafios da Terra. Na Terra nós estamos em aprendizado, estamos com as nossas lutas, estamos com os nossos desafios, e esses desafios precisam ser superados. Mas se formos aguardar não tê-los, a felicidade não virá, porque quando encerramos um desafio, outro nos aparece. Corrigimos um problema, outro surgirá, porque isso nos impulsiona. Às vezes pensamos, estou passando uma fase difícil, quando passar essa fase eu estarei mais tranquilo. Estarei mais tranquilo, mas sabendo que daqui a algum tempo outros desafios surgirão. E sabendo que eles vão fazer com que venhamos a crescer. Porque se olharmos para trás, vamos ver que o nosso crescimento, a maior parte das vezes, se deu nos momentos de maior preocupação. Nós crescemos a todo momento, até nos momentos de alegria, mas nos momentos de preocupação é o que mais crescemos. Nos momentos de desafio, nos momentos de luta, são os momentos que nós mais crescemos. Então, esses momentos em que nós mais crescemos são os momentos em que as lutas batem a nossa porta, as preocupações existem e nós então temos o ensejo de testar a nossa fé, de enriquecer o conhecimento, de fortalecer a coragem, as virtudes. Esse é o desafio maior. Então, ao olhar um desafio, ao invés de nos desanimar, de achar que a vida só traz problemas, nos entristecer, vamos olhar como uma oportunidade. Uma oportunidade, oportunidade de crescimento. Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei tão interessante, uma frase com uma conotação comercial, mas que dá para ter uma interpretação a nível de ensinamento moral, que a pessoa dizia, enquanto alguns estão chorando, outros estão vendendo lenços. E eu achei aquilo tão interessante, enquanto alguns estão chorando, outros estão vendendo lenços. Não no sentido comercial, mas interessante no sentido, que eu achei, de a pessoa ver oportunidades onde muitas vezes outros não veem. Então, diante de uma situação, eu posso chorar e desistir de superar aquilo. Ou eu posso olhar aquela oportunidade e ver como uma forma de crescimento. Porque a humanidade progride em grande parte em cima das problemáticas. O que faz a medicina avançar? As doenças. As doenças fazem os médicos, os estudiosos se debruçarem em cima dela para descobrir a cura e a medicina vai avançando. Então nós progredimos de várias formas, mas pelo sofrimento também. Estamos saindo, graças a Deus, de uma época de pandemia. Quantos progressos a pandemia nos trouxe? Todas as vezes que a humanidade atravessou por momentos assim, pandemias, guerras, revoluções, sempre se tirou grandes progressos daí. Sempre se tirou também, óbvio, sempre se vivenciou muito sofrimento nesses períodos, muitas mortes, é evidente, mas também sempre tirou muito progresso. As guerras, por exemplo, trouxeram um progresso incrível para a humanidade. A evolução da aviação se deu enormemente quando tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Grandemente se deu. Quando olhamos certas coisas que utilizamos no dia a dia, por exemplo, a doação de sangue. Antigamente, para se doar sangue, a doação tinha que ser feita diretamente de uma pessoa para outra. O paciente se aproximava do doador e a doação era feita. Com as guerras, na Primeira Guerra Mundial, a necessidade de atender os soldados que se feriam, os médicos tiveram a ideia de armazenar o sangue em bolsas, para poder levar essas bolsas até onde o soldado ferido estava. E lá ele era atendido. E essa prática de carregar o sangue em bolsas se tornou a prática de doação de sangue que temos hoje nos bancos de sangue, graças à guerra. E assim, inúmeros, milhares de invenções, muitos que poderíamos citar, que surgiram com as guerras. Foi nas guerras, por exemplo, foi na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, que as mulheres ganharam o mercado de trabalho, tiveram direito a votar, que não existia antes, porque os homens foram levados todos à guerra. A prioridade era mandar os homens para a guerra, para ver como é que a gente sofre mais do que vocês. Então, como os homens iam para a guerra, o mercado de trabalho dentro do país ficou vazio, os homens saíram, as mulheres então passaram a ser chamadas. E obviamente que um espaço conquistado, ele se torna permanente. E as mulheres então adentraram no mercado de trabalho, tiveram direito a voto, isso tudo. Coisas que hoje para nós é óbvio. O direito de trabalhar, o direito de votar, o direito de... Só que naquela época não era.
há 90 anos atrás, 100 anos atrás, não existia. Não existia esses direitos, era comum não ter esses direitos para as mulheres, e assim como também para outras situações da sociedade. E isso se conquistou através da guerra. Então, todo problema, ele traz consigo um progresso. Todo problema, ele traz consigo... Todo problema, ele traz consigo uma oportunidade de crescimento. Por isso, olhar as coisas, olhar a vida com essa sabedoria, ter fé acima de tudo. Porque quando nós olhamos a vida dessa forma, a vida se torna melhor. Passamos a entender o amor de Deus em tudo, até mesmo no sofrimento. Até mesmo no sofrimento nós vemos o amor de Deus. Em todas as situações, era o que Jesus fazia. Quando Jesus estava entre nós, que ele caminhava com os apóstolos, ou às vezes sozinho, ele ensinava, curava, fazia aquelas maravilhas que nós vemos, mas tudo para a honra e glória de Deus, para enaltecer e as pessoas fortalecerem a sua fé. Então, quem viu Jesus e entendeu isso, os apóstolos, por exemplo, e outros mais, aproveitaram a oportunidade de ouro de estar pessoalmente com o Mestre. Outros não aproveitaram essa oportunidade, tiveram que repetir experiências na terra. Eu me lembro no livro Há 2000 anos, quem já teve a oportunidade de ler, muitos já leram, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que é um romance maravilhoso, um dos mais belos da literatura espírita. Quem nunca leu, leia. Há 2000 anos. E Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, ele conta em Há 2000 anos a história dele como senador na época de Jesus, senador Públio Lentulus, na época que Jesus ainda estava na terra. E ele conta, há uma passagem, o livro inteiro é narrado da história dele e de seus familiares, mas há uma passagem muito interessante que passa um pouco despercebida, numa leitura superficial, numa leitura rápida, mas que eu particularmente gosto muito. Quando Públio, a sua esposa, tinha se tornado cristã, sua esposa Lívia, e Flávia, sua filha, tinha se tornado cristã também. Sua filha ainda era muito nova, era adolescente, e ele como político, como senador, Públio Lentulus, ele não simpatizava com o cristianismo, porque o cristianismo na época era perseguido. E as autoridades estavam incomodadas com a presença de Jesus. E Públio, naturalmente, como membro da alta corte, da política da época, estava também incomodado. Só que sua esposa era cristã e sua filha era cristã também. E ele, em determinado momento, sua filha adoeceu. E ele estava com a filha muito doente em casa, com risco, inclusive, de morrer. E para um pai, para uma mãe, obviamente, a preocupação de ver um filho doente é uma das maiores preocupações que existe. E Flávia, muito adoentada, disse: papai, por que o senhor não chama Jesus aqui? Ele cura as pessoas, ele pode me curar também. E ficou dentro dele o desejo de ver a filha boa, mas ao mesmo tempo o orgulho de que ele não aceitava Jesus. E sua filha dizendo: papai, chame Jesus aqui, por favor. Flávia era, segundo relatos, Chico Xavier reencarnado. E então Flávia pedindo que ele levasse Jesus para vê-la, e Públio então saiu de casa. Ela muito adoentada, a filha, ele saiu de casa para pensar, foi caminhar na rua para pensar na vida. Naqueles conflitos entre negar Jesus e ao mesmo tempo querer o bem da filha, ele saiu de casa um tanto transtornado, pensando. Quando ele começou a caminhar, ele viu um homem caminhando na sua direção. Um homem caminhando muito longe, vindo na sua direção, os cabelos compridos, e ele estava sozinho naquele momento, naquela rua, e então o homem caminhando na sua direção. Quando o homem se aproximou, ele percebeu que era Jesus. E a vibração foi tão grande, tão forte, que ele, sem se dar conta, Públio Lentulus, ele começou a se ajoelhar. Ele começa a se ajoelhar, e quando Jesus está próximo, ele está ajoelhado, sem o querer, porque ele não seguia Jesus como os cristãos faziam. Sem o querer, ele olha Jesus de baixo para cima, e então Jesus olha para ele, e o diálogo é maravilhoso em Há 2000 anos, mas resumidamente, Jesus olha para Públio, e Jesus já sabia do que estava acontecendo, da situação familiar, Jesus sabia de todas as coisas, só de olhar para as pessoas, e ele olhou para Públio e disse: senador, aproveita este momento comigo,
porque se tu não aproveitares este momento que tens comigo, serão necessários muitos séculos de luta e de trabalho para que tu possas voltar a me ver. E então Jesus se foi e Públio meio que despertou daquela cena. Mas não foi um sonho, foi real. Mas ele estava tão magnetizado com a situação que ele meio que acordou, mas sabia que havia acontecido. E ficou pensando em Jesus e lembrou da filha. E então ele foi correndo até em casa para ver como estava Flávia. E quando ele chegou em casa, sua filha estava curada. E Flávia olhou para ele e disse: papai, que pena que o senhor não estava aqui. Jesus veio até aqui e me curou. Ao mesmo tempo que Jesus estava com Públio, curou a sua filha. Jesus esteve aqui, que pena que o senhor não estava aqui para vê-lo. E sua filha então ficou boa. E ele continuou a sua trajetória. E infelizmente ele não vai se converter ao cristianismo e não vai ter uma vida tão correta, e vai se cumprir aquilo que Jesus havia dito, que Jesus anunciou que se ele não aproveitasse aqueles momentos, não só aquele momento, mas aquela vida, aquela oportunidade de estar com Jesus, seriam necessários muitos séculos de luta e de trabalho. E ele teve, segundo relatos dele próprio, de Emmanuel, através da psicografia do Chico, ele teve muitos séculos ainda de trabalho, de dedicação, para poder voltar a encontrar com Jesus. Reencarnou várias vezes na Terra, de lá para cá. Os livros de Chico Xavier mostram isso. Várias reencarnações que ele teve na busca por Jesus, que, segundo Chico Xavier, Emmanuel já reencontrou. Então, é um ensejo que esse amor nos concede, de que venhamos a aproveitar as oportunidades na Terra. Não apenas, ou melhor, não nos deixar levar pelas ilusões do mundo, pelas problemáticas da Terra, por essas questões que infelizmente ainda pululam no mundo e que nos fazem, às vezes, até desviar do caminho, manter o caminho reto na senda do bem. Claro que temos nossas falhas, todos erramos, todos pecamos, mas o máximo possível manter essa caminhada, porque era isso que Jesus queria. Curar era fácil para ele, era fácil, qualquer doença, qualquer problema ele sabia. Ele é o grande pastor a quem Deus confiou as suas ovelhas. Jesus gerou o nosso mundo, segundo o relato dos Espíritos, e é o grande mentor da nossa humanidade. Então ele poderia ter resolvido todos os problemas. Diz Emmanuel que quando Jesus estava na cruz, um dos soldados que estava ali a serviço do Império Romano teria dito a ele: tu não és o Messias? Por que não consegue se soltar de uma cruz, de uns pregos que te prendem? E Jesus olhou para ele com um ar de piedade e disse: se eu quisesse, eu poderia transformar toda Jerusalém em pó, num piscar de olhos. Mas não é isso que deve ser feito, porque não é isso que está nas Escrituras. O que está nas Escrituras está sendo consumado. E então as horas se passaram e Jesus morreu em holocausto. E a ingenuidade de um soldado que olhava para o Senhor preso na cruz, como se ele estivesse verdadeiramente preso. Ele sabia que tudo aquilo iria acontecer antes que acontecesse. E ele poderia a qualquer momento terminar com aquilo, mas ele deixou aquilo acontecer para servir de exemplo à humanidade. Então veja como é que a grandeza de nosso Senhor é muito maior do que nós imaginamos. E a preocupação dele não era só curar ou fazer as coisas maravilhosas que fez. E isso também era importante, óbvio, mas era mais, era transformar o ser humano. Era transformar o coração humano, porque curar, ele curava. Curar, ele curava. Mas a pessoa poderia sair dali e continuar tendo uma vida dissoluta, uma vida de paixões, uma vida de pecados, uma vida de corrupção. Qual teria sido a vantagem? A verdadeira cura é moral, não é física. Porque a doença a gente melhora de uma hoje, amanhã a gente tem outra. Não é assim a nossa saúde? A gente resolve um problema hoje, daqui a alguns meses aparece outra coisa. Pode ser uma coisa séria, pode ser uma coisa mais simples, mas de vez em quando aparece alguma coisa. Estamos na Terra. Temos fragilidades, temos dificuldades, temos problemas emocionais, temos a genética, a hereditariedade, temos uma série de coisas que vão de vez em quando aparecer alguma coisa na saúde, a vida é assim. Então Jesus curava, mas ele queria acima de tudo que curasse a alma.
Por que ele dizia, quando ele curava alguém, ele falava, vai e não tornes a pecar? Por que ele dizia isso? Vai e não tornes a pecar. Porque ele não queria curar só o corpo, ele queria, acima de tudo, curar a alma. Para o mestre, não adiantava curar alguém aqui, a pessoa ficar muito bem e sair dali e cometer as maiores atrocidades. Não adiantava. Então, o vai e não tornes a pecar era o ensinamento para que a pessoa tivesse uma vida correta. Vai e não tornes a pecar, a tua fé te curou. Eram frases que ele lançava para que a pessoa entendesse que não era apenas a cura do corpo físico, era acima de tudo a necessidade da cura moral, da cura do espírito. Claro que a cura física também é importante, é óbvio, cuidar do nosso corpo, nos prevenir das doenças para que elas não apareçam e quando elas aparecerem tratar, curar, ótimo, mas acima de tudo cuidar da alma, porque ela é a raiz, a alma é a matriz de tudo. Então Jesus queria esse ensinamento e ao mesmo tempo fortalecer esse sentimento de amor que Kardec tão bem enaltece, por isso o amor na obra de Kardec, que ele tão bem demonstra nas suas obras. Na Gênese, no livro A Gênese de Kardec, ele ensina. A Gênese é um livro maravilhoso. Não é o Gênesis bíblico. O Gênesis também é uma obra maravilhosa, é o primeiro livro bíblico, mas eu me refiro à Gênese de Kardec. Kardec analisa, a primeira parte da Gênese é uma análise mais científica do povoamento da Terra, da formação do mundo, etc. A segunda parte é sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os ditos milagres, que não foram bem milagres, que Jesus praticou. Então ali Kardec demonstra isso, ele explica cada um dos fenômenos, como aconteceu, a forma como se deu e o ensinamento que o mestre queria deixar naquela situação. E então Kardec então ensina em inúmeras situações como que Jesus demonstrava a sua grandeza para que as pessoas pudessem entender o sentido da sua vinda na Terra. Por exemplo, uma passagem que eu acho maravilhosa, quando o mestre havia chegado em Cafarnaum e havia um homem que era paralítico e estava deitado. Então o homem paralítico, deitado, Jesus se aproximou. Há muitos anos que o homem era paralítico, não podia se levantar, não podia andar, há muitos anos. Assim, Jesus olhou para ele e disse: teus pecados te são perdoados. E saiu. Uma frase muito simples: teus pecados te são perdoados. Simples de pronunciar, mas a autoridade para pronunciar somente Jesus tinha para fazê-lo. Teus pecados te são perdoados. E saiu. Quando Jesus começou a caminhar, alguns fariseus que estavam presentes, que eram conhecidos pela hipocrisia, pela ironia, eles olharam entre si e disseram: quem esse homem pensa que é para perdoar o pecado dos outros? Disseram entre si. E diz o Evangelho que Jesus, percebendo o que os fariseus pensavam, Jesus não ouviu o que eles falaram, mas percebendo o que eles pensavam, Jesus então voltou, deu alguns passos atrás e se aproximou dos fariseus. Os fariseus haviam duvidado: quem é esse homem para perdoar o pecado dos outros? Jesus chegou até eles e disse: por que te surpreendes de eu dizer teus pecados te são perdoados ao paralítico? E eles então olharam espantados, porque eles haviam pensado naquilo. Como Jesus sabia o que eles haviam pensado? Jesus disse: por que vos surpreendes de eu dizer teus pecados te são perdoados? E eles olharam e ficaram sem palavras. E Jesus tornou a perguntar: o que é mais difícil dizer, teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? O que é mais difícil dizer? E eles disseram: levanta-te e anda, evidente. E Jesus então olhou para o paralítico e disse: levanta-te e anda em nome de Deus. E o homem então começou a se levantar e começou a caminhar. E os fariseus olhavam e se perguntavam quem era aquele homem que conseguia fazer tantas maravilhas, muito mais do que eles poderiam imaginar. Então, essa compreensão, essa vivência, essa tolerância, esse ensinamento que está presente na vida de nosso Senhor e que faz com que venhamos a entender a grandeza desse sentimento, é o que está presente nas religiões de uma forma geral.
Mas no Espiritismo em particular, ele está presente de uma forma mais intensa, porque o Espiritismo fortalece muito esse lado da caridade, esse lado da fraternidade, esse lado do amor ao próximo, esse lado da tranquilidade, esse lado do sentimento de fraternidade. O Espiritismo fortalece essas questões. O Espiritismo fortalece tudo isso. E ao fortalecer a solidariedade, a fraternidade, a caridade, nos engrandece como seres, nos engrandece como espíritos. Então esse sentimento de amor vai brotando em nós, vai fazendo com que a nossa vida seja verdadeiramente realizadora. Porque qual é a nossa contribuição? O que nós contribuímos para um mundo melhor? O que nós deixaremos na Terra? Não é coisas materiais. Coisas materiais, cada um vai deixar alguma coisa. Mas o que nós deixaremos verdadeiramente? O que restará de nós quando partirmos para o outro lado? O que as pessoas dirão a nosso respeito? O que as pessoas dirão a nosso respeito quando nós partirmos? O que as pessoas falarão daquilo que fizemos na Terra? Esse é o grande caminho, essa é a grande reflexão. Eu me lembro de Chico Xavier. Chico foi de uma sabedoria incrível, como todos nós sabemos. Tanto que é considerado um dos maiores seres humanos que já pisou nessa terra, o maior brasileiro de todos os tempos. Chico foi de uma sabedoria incrível. E ele só foi dessa sabedoria, dessa grandeza, pelo amor ao próximo que ele possuía, pela sua simplicidade, pela sua humildade. E aqueles que com ele conviviam, atestaram isso, porque o seu desprendimento, o desprendimento de Chico Xavier com relação às coisas, demonstrava alguém que entendeu perfeitamente o amor na obra de Kardec, que entendeu o fora da caridade não há salvação, que entendeu tudo isso, que entendeu o amai-vos uns aos outros de Jesus, alguém que esquecia de si mesmo para poder se preocupar com os outros, alguém que colocava o bem ao próximo em primeiro lugar. Quantas e quantas situações que nós poderíamos citar do comportamento do nosso querido Chico, sem buscar atenções para si e preocupados sempre em ajudar aqueles que estavam ao seu redor, sem preocupação com exibição. Quando ele publicou seu primeiro livro, O Parnaso de Além Túmulo, aos 21 anos de idade, ele publicou o Parnaso de Além Túmulo. Na introdução, o livro é psicografado, mas a introdução ele escreveu de próprio punho, que os espíritos lhe incentivaram a escrever, como muito jovem, 21 anos, escrever de próprio punho uma introdução falando do seu trabalho, das suas lutas. E ele colocou, aos 21 anos de idade, estamos publicando nossa primeira obra, com o objetivo de ajudar, de ser úteis. Aí ele complementa, até porque os sofrimentos que tive até agora, com 21 anos apenas, os sofrimentos que tive até agora já me demonstraram quão pequenas são as ilusões que o mundo nos convida e as exibições que o mundo nos incentiva. Começando no seu trabalho, que teria tantas lutas e tanta dedicação ainda pela frente. Mas foi um grande exemplo do amor ao próximo verdadeiramente. Desse amor de Jesus que deve ser sentido, vivenciado, que deve ser colocado em nossas vidas dessa forma, sem tantas. Hoje há uma preocupação muito grande em se exibir, em aparecer, em se projetar. Não que a pessoa não possa ter uma projeção social, mas essa preocupação não pode ser maior do que a minha vontade de ser útil, do que a minha vontade de prestar um bom serviço, do que a minha vontade de colaborar no bem. A minha vontade de ter alguma coisa não pode ser maior do que essa proposta. Então os espíritos têm essa preocupação. Chico, certa vez, alguns amigos presenciaram, Chico, certa vez, ele estava atendendo as pessoas, atendia cada um que chegava, ele atendia, filas enormes se faziam em Uberaba, milhares de pessoas para ver, para pedir uma ajuda, para pedir um alento. E ele atendia a todos.
E certa vez ele tinha o hábito periodicamente de beijar a mão das pessoas, de beijar a mão. E teve uma vez que isso amigos que conviveram com ele relatam muitas coisas, muitas situações. Teve uma vez que uma pessoa perguntou a ele: Chico, por que muitas vezes você beija a mão das pessoas? E ele disse: porque a minha coluna não me permite beijar os pés, por isso que eu só beijo as mãos. E muitas pessoas não entendiam o comportamento dele. Muitas pessoas não entendiam. Às vezes já estava tarde da noite e alguns amigos fechavam o portão do centro para não entrar mais ninguém, porque as reuniões muitas vezes iam até a madrugada. E o Chico, de dentro do salão, ele percebia e ele pedia: abre o portão, por favor, alguém fechou por engano, tem mais pessoas para entrar. Claro que não era por engano, mas era uma forma gentil dele pedir, que ele sabia que havia outras pessoas e ele só ia embora até que todos tivessem sido atendidos. Quando ele foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz, em 1981, se não me falha a memória, isso, 1981, Madre Teresa de Calcutá havia ganho o Prêmio Nobel em 79. E um trabalho parecido com o do Chico, de muito amor ao próximo, de muitas instituições de caridade sendo fundadas. Então, Madre Teresa de Calcutá ganhou o Prêmio Nobel em 79. E os espíritas do Brasil se animaram do Chico ser candidato ao Nobel da Paz também, que seria muito bom, não para o Chico em si pessoalmente, que ele não precisava de prêmios, mas para a divulgação da doutrina espírita, para a divulgação da mensagem de Jesus, como foi o Nobel da Madre Teresa. E então convidaram o Chico e ele relutou, porque ele não ligava muito para prêmios, para homenagens e tal, mas convenceram de que seria bom para a divulgação do espiritismo e ele então aceitou. Ele aceitou ser candidato e então o Brasil se mobilizou, várias pessoas se mobilizaram, houve autorização na embaixada brasileira para que o processo andasse, e os espíritas do Brasil todos se mobilizaram e Chico era um dos favoritos a ganhar, mas na época ganhou uma instituição muito forte ligada à Igreja Católica que estava fazendo um trabalho muito belo na África. Então essa instituição acabou ganhando o Prêmio Nobel. E o Chico não ganhou. Quando saiu a notícia de que ele havia perdido o prêmio, que outra instituição havia ganho, porque esse prêmio é dado a pessoas ou instituições, que outro havia ganho, os amigos que estavam próximos, que eram poucos, disseram a ele: Chico, infelizmente não veio, Chico, você perdemos o Prêmio da Paz, o Prêmio Nobel da Paz. E o Chico disse: não se preocupem, meus filhos, perdemos o Prêmio da Paz, mas ganhamos a paz do prêmio. A paz do prêmio ninguém nos tira. O prêmio da paz a gente perdeu, mas a paz do prêmio, essa continua conosco, porque a paz nós nunca vamos perder. E então conversaram longamente e o Chico disse para confiar e acreditar na vontade de Jesus, que o Senhor sabe de todas as coisas. Então, meus amigos, esse é o ensinamento maior. Então, quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e quando a doutrina diz: fora da caridade não há salvação, é exatamente essa a mensagem, é o ensinamento para que venhamos a fazer o melhor possível para aqueles que estão ao nosso redor. Não iremos salvar o mundo inteiro, bom seria se conseguíssemos, mas não iremos salvar o mundo inteiro, mas podemos fazer o que estiver ao nosso alcance, e essa será a nossa contribuição, é fazer o melhor de nós, porque Deus sabe das nossas lutas, cada um sabe das suas lutas, das suas tristezas, das suas lágrimas, das suas dificuldades, cada um de nós sabe das suas lutas, e Deus juntamente sabe da luta de todos, mas essa luta só vale a pena se ela vier enriquecida das boas obras, porque a fé sem obras é morta. Então enriqueçamos a nossa vida de boas obras, e esse sentimento de amor verdadeiro que Jesus nos trouxe e que o Espiritismo nos traz, vai enriquecer ainda mais as nossas vidas e nos fará verdadeiramente cristãos, verdadeiramente espíritas, e nos fará dar uma grande colaboração na construção de um mundo melhor. Ok? Eu agradeço a todos pelo carinho, pela atenção. Fiquemos com Deus e muita paz. Nós agradecemos ao nosso amigo Eduardo pelas palavras, pelas belas palavras.
seu amor imenso possa recair sobre cada alma aqui presente, sobre cada irmão necessitado, seja do corpo físico, seja espiritual. Que o Senhor possa envolver a cada um fluidos de cura, de paz, de harmonia, porque o Senhor sabe a necessidade de cada irmão aqui presente. Envolva o Senhor com o fluido, Senhor, que possa equilibrá-los, que possa, Senhor, fazer com que eles se sintam melhores do que chegaram, que essa energia de paz possa envolver, Senhor, todos os irmãos que se encontram na sala, pacificando, frutificando cada alma necessitada, Senhor, porque só o Senhor sabe da necessidade. Envolva-se para ter todo o seu amor, com a sua paz, com o seu cuidado. E agradecidos estamos por mais uma noite de estudo, Senhor. Obrigada por essa oportunidade. Conduza-nos em paz, e sua paz, Senhor, permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre, Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, tenhamos uma boa noite, um bom final de semana, muita paz para todos. Bom retorno para as cidades, tá? Fiquem todos com Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.